Rapaz, Samara, você não para, mulher. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo certinho? Que coisa boa, hein? Bem, graças a Deus. E por aqui, tudo tranquilo? Conta pra mim, você tá de novo no Grande Peter, tudo bem? Tudo bem. Coisa boa vocês aqui, rapaz. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada. Hoje estamos aqui com mais um projeto que já tínhamos comentado, que seria lançado em parceria com a Constelate, Estela Parisotto Lucas, né? Que hoje vai falar um pouquinho aqui com a gente. A Estela vai estar conosco também? Em ligação daí, né? Isso, eu vou pedir pro Vini daqui um pouquinho. Vini, você já tem o telefone da Estela aí? Eu vou passar pra você. Manda aqui, por favor. Manda que o Vini vai colocar a gente na linha com ela, mas eu já vou adiantando, né? Mais um projeto, Samara. Mais um projeto. É um projeto de memórias que nós começamos com a Lei Paulo Gustavo, a partir do documentário audiovisual de memórias, que, na verdade, esse documentário ele começou há muito tempo, né? Muito tempo. Porque a ideia era primeiro fazer as entrevistas, coletar, ir na casa dos moradores mais antigos aqui de Itapema. Alguns, né? A gente não consegue dar conta de todos, né? Deixar eles bem à vontade para contar suas memórias. E aí a gente sabe que essas memórias fazem parte da história de Itapema. Verdade. Porque foram eles que construíram a nossa cidade, a nossa tradição. E tem extrema importância aí que não pode deixar ser apagada, né? É verdade. Então começou com isso. E primeiro não tinha nem imagem, porque a ideia era fazer só um livro de memórias, de contos de memórias. E quando a gente chegou na primeira entrevista, lá no seu João do Cotó, naquela mesinha, com aquela toalhinha, conversando, tomando um café com ele, já veio assim, né? Meu Deus, tem que sair daqui e conversar com a Estela, porque falta a imagem. O povo precisa ver isso que a gente está vendo, esse brilho no olho, né? Esse encantamento, né? De sua história, sua importância, esse valor. E quando a gente saiu, a Estela olhou para mim e ela pensou a mesma coisa. E então a gente voltou e começou a fazer as entrevistas com imagens, primeiro bem amadoras, assim, né? Entre a nossa pequena equipe, Peter, Estela e Samara na época. E aí depois, então, o projeto foi tomando corpo, foi crescendo. Conseguimos a Paulo Gustavo para poder dar uma força. Trabalhamos daí com o estúdio do Oséias em Itajaí. Oliver, desculpa. Oliver, lá em Itajaí. ODZ Estúdio, né? Maravilhoso também o trabalho deles. E então transformamos em um audiovisual de memórias e um e-book de memórias. Que legal, gente, que legal. Mas aí veio, a gente não para, como você diz, né? Veio aquela inquietação. Mas como chegar nos jovens? Por mais que muitos jovens assistiram e deram um retorno bacana, mas a gente sabe que o documentário audiovisual nem sempre é tão atrativo, né? Para a faixa etária das escolas, né? Que a gente gostaria de atingir também, além dos adultos. Então, como chegar neles, né? Vamos transformar numa série, porque um livro só vai ficar extenso demais, uma série de livros infanto-juvenis. Que legal. E aí voltado para quartos e quintos anos. E conectado com essa história de Itapema, que é uma história linda, né? Na sua formação, com seus moradores mais antigos. Eu imagino tantas histórias bonitas que vocês tenham tido acesso. Lindas, então, lindas. Então não fazia muito sentido também manter aquilo dentro de um projeto menor, né? Talvez por isso essa intenção de tornar isso maior para levar realmente para as novas gerações, né? Isso, a gente sabe que tem materiais sobre a memória de Itapema, mas a gente sabe que ainda falta também, né? Que precisa de mais. E se não estiver sempre alimentando, vai se apagar, vai se esquecer. A nossa cidade vai virar só construção, só o turismo, que é importante, que faz parte da história dela, mas não é só isso. Ela já existia antes, ela já tinha sua importância, ela já tinha uma gente linda que morava aqui, que construiu isso, que deu a base para essa atualidade, né? Então a gente precisa valorizar, sim, porque às vezes nem eles têm consciência do real valor que eles têm. E aí nessas entrevistas a gente via que eles iam se engrandecendo, se apoderando da sua história e percebendo que realmente eles fizeram parte dessa história e que eles são importantes, sim. Que não teria chegado aqui sem eles, né? E aí então nós começamos a materializar essa nova etapa do projeto. Eu queria te fazer uma pergunta, essa pergunta é bem intuitiva mesmo. Você percebeu na fala com essas pessoas que eles sentem a falta do reconhecimento? Que eles de alguma forma, infelizmente, estão se transformando em invisíveis para a sociedade?
A gente percebe que até um tempo atrás eles não percebiam o seu valor. Eles não se davam valor, eles achavam que quem tinha valor era quem vinha de fora, ou que tinha muito estudo acadêmico, ou que estava fazendo parte desse crescimento mais desenfreado, né? Mas com o tempo, agora, né, depois da idade, depois da maturidade, eles foram percebendo que eles tinham valor sim, e que quem não estava dando valor a eles era a sociedade, né? Sim. Muito bom. Então, quando a gente foi lá entrevistá-los, a gente via esse brilho, assim, essa emoção, né? Poxa, alguém tá nos vendo. É legal isso. A nossa voz vai ter voz. Vai ser vista. E isso foi muito bacana. E quando a gente voltou, a gente fez um lançamento, né? A primeira transmissão do audiovisual. E convidou as famílias. Os que estavam presentes, a emoção foi linda, né? Foi maravilhoso, assim. Dava para ver o quanto eles estavam orgulhosos. E alguns, infelizmente, não puderam estar presentes. É uma idade, né, que a gente sabe que acontecem algumas questões que às vezes não permite o deslocamento, né? Sim. Então nós fomos visitá-los após o lançamento, entregar um pequeno mimo, né? Uma foto com a gente, um reconhecimento de que eles fizeram parte, mostrar os links para eles também, porque era tudo digital, né? Ter alguém mais jovem também da família para ajudá-los a poder ter acesso. E, gente, a alegria deles era imensa, em ter participado. Ô, Samara, quando você toma um fôlego aí, a gente tá com a Estela conectada ali. Quero agradecer a você, viu, Vinícius Lenz? Agora no final da gestação, meu fôlego tá horrível. O Vini foi incrível aqui, porque o Peter e a Samara chegaram no meio do bloco, e aí a gente queria colocá-los no ar rapidamente. Então, já passamos o telefone da Estela pro Vini. O Vini já fez aqui o operacional, correu atrás de fone de ouvido. Vou pedir, Samara e Peter, para vocês colocarem o fone, para que vocês possam ouvir também a Estela. A Estela, que é parceira inabalável de vocês, né, gente? Bom dia, Estela, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Helly. Bom dia, Samara, Peter. Bom dia, Estela. Bom dia. Estela, você tá onde agora, querida? Conta pra gente. Eu tô em Foz do Iguaçu. Tá em Foz do Iguaçu. Tô em Foz do Iguaçu em trânsito aqui pro trabalho. E fala um pouco pra gente da emoção de participar desse projeto, como foi pra vocês toda a construção e agora vendo o produto final, ou uma parte dele, que eu acredito que vai vir muito mais, né? Vem mais por aí. Foi um trabalho muito bonito, né, Samara? Ele é muito, muito forte no sentido de trazer e permanecer a memória. É um salvaguardar mesmo, como a Samara estava colocando. E nesse em especial, porque teve um dia que eu estava conversando com a Samara e eu falei para ela: Samara, eu queria tanto poder fazer um livro infantil com as histórias do meu pai. Porque meu pai escrevia, uma época que ele teve adido no Amazonas, ele escrevia cartas de pesca pra gente, de caça, né? Que tava com os índios, enfim. E aí a Samara falou: mas por que a gente de repente não coloca ele também como um personagem? Então ele entra nesse livro como um dos personagens, né? Como um turista, uma pessoa que não é da cidade, mas que tem a cidade no coração, contando para as crianças. E essa é uma realidade de muitos de nós, né? Muitos de nós que trocamos a nossa terra natal por uma oportunidade aqui em Itapema e que vimos a cidade crescer também, né? Essa é a ideia, né, Helly? É trazer a representatividade, né? Nós também não somos daqui, somos de Blumenau, mas moramos aqui há mais de 20 anos e amamos a cidade. E aí vem o Voneno para representar esse povo, né? Que tá aqui, mas que valoriza a história, que não veio só para usufruir, né? Que veio para resgatar. E aí, então, ele sai contando as histórias e apresentando os moradores da cidade para a criançada. Ô, com a linda Catarina. Ô, Samara Estela, eu sou fã de vocês, mas eu sou fã do Peter também. E eu quero saber como é que o Peter, como músico, multitalentoso que ele é, como é que ele se inseriu também dentro desse projeto. Peter, fala um pouco pra gente da sua entrada nisso e como foi pra você também ver toda essa construção. A gente já tá falando desse projeto desde antes dele ter subsídios, né, e recursos. Então, na etapa inicial, eu tava na equipe como filmmaker, né? Cinegrafista e filmmaker. E ali eu já pude ver o quão incrível que ia ser esse projeto, né? A gente começou a conhecer
as pequenas histórias por trás da história maior, né? E é tudo muito emocionante, as coisas que as pessoas viveram, como era a realidade há 50 anos atrás, que parece que a gente voltou 500 anos na história, né? Né? O carro de boi na estrada de chão e o sofrimento todo, as mulheres, né? Uma vida muito sofrida as mulheres tinham, né? E tudo isso aí foi muito tocante, né? E depois o projeto evoluiu, recebeu mais recursos, e aí eu tive outro papel, que foi essa parte musical no audiobook, né? A trilha e a dublagem das vozes também foi um grande desafio aí, porque são várias vozes diferentes, né? Eu não fiz imitações, eu fiz uma leitura interpretativa, assim, mas eu tentei dar uma característica individual para cada personagem, né? E fiquei muito orgulhoso do material que a gente fez, e ficou muito bonito. E também tem a música, a gente não pode esquecer que lá no documentário a gente já fez esse pedido na Estela pro Peter e pro coletivo, porque no documentário não aparece uma música apenas, né? Aparecem outras músicas, então nós pedimos para usar as músicas compostas por eles, e a Taperinha, que é o tema principal, é de composição do Peter, né? Sim. Então usamos lá, e agora nesse Nem Te Conto Descobrindo a Pesca, que é o primeiro livro da série, né? Que serão 4 ao todo. A gente usou a Taperinha. Vamos então, mostrar, Samara? Vamos. A gente usou a Taperinha, então, como música tema também, né? Então o Peter tá aí envolvidíssimo desde a primeira etapa. Nessa primeira etapa, nessa etapa do livro do Nem Te Conto, a gente está retratando quais moradores da região? Mais voltado para pesca. Então esse Nem Te Conto Descobrindo a Pesca. Então a gente tem lá o seu João do Cotó, do Canto da Praia. Querido vascaíno João do Cotó. Maravilhoso, se emociona cada vez que a gente vai lá, é uma alegria. Quando a gente falou que ele ia ser um personagem infantil, ele falou: eu vou virar um personagem. Que ele legal. É um querido. Fofo, Ele é um querido, amado. Aí o seu Davi, a Dona Martinha infelizmente faleceu antes do livro infantil, mas ela é mencionada, principalmente a partir da família dela, que nos recebeu com muito carinho, né? E o seu Davi, que é sobrinho da Dona Martinha, que é pescador, é de família de pescadores, né? E hoje ainda tem um comércio relacionado à pesca. Então também é outro que cada vez que a gente vai, ele se emociona, né? Porque a gente foi fazer a entrevista, mas a gente voltou várias vezes, né? A gente tem que pesquisar o ambiente, pesquisar as famílias. O Lucas foi lá. O Lucas com as ilustrações também, para que ele tivesse um contato mais real com as pessoas. Tá muito lindo, gente, tá muito lindo. E aí na meia praia, como não foi possível fazer a entrevista com o Seu Dato, a gente fez com o Edson, que é pupilo do Seu Dato. Sim. Então ele é homenageado a partir de toda a história que é contada, e o Edson também, que ainda mantém viva essa cultura da pesca, né? Tem um ponto ali dele na meia praia, e ficou bem rica essa parte da pesca. Mas a gente não traz só isso, né, Estela? A gente traz a Catarina, como a Estela falou, que é a ave símbolo de Itapema. Muito bom, muito bom. A gente vai fazer uma palha com o Peter agora? Pode o Peter ser. vai mostrar pra gente a taperinha, é isso? Isso, essa taperinha já existia, tá? É porque nos outros projetos ele sempre compõe as músicas para o projeto. Mas dessa vez ele já tinha essa declaração de amor por Itapema tão linda, pronta, que as crianças na escola já conhecem, que nós resolvemos pedir pra usar, né, Estela? Sim, pra permanecer a música. Vamos ouvir um pouquinho o Peter. Taperinha, eu curto muito essa música. Em função disso que a Samara falou, as crianças da escola cantam. Cantam, é? Cara, é muito emocionante isso aí, tá? Pra mim é muito, muito especial. O dia no canto da praia me convidou pra pensar. No pier tocavam reggae, mas o boi é quem ia dançar. Taperinha, menina, te vejo lá do Morro do Boi. Não se sinta sozinha, o tempo de ir embora já foi. De pé pra ver melhor a natureza, do pico lindo que eu vim conhecer. O calçadão na meia de Itapema, tem surf, sol, te abraça, é só querer. À noite um pulo lá na cachoeira, abraço pros amigos do sertão. A nativeira às vezes fecha o tempo, e até quem é biguá vira leão. Taperinha, menina, te vejo lá do Morro do Boi.
não se sinta sozinha. Tempo de ir embora já foi. Taperinha, menina, vejo lá do Morro do Boi. Não se sinta sozinha. Tempo de ir embora já foi. Taperinha, menina, escrevo-te essa carta de amor. Não se sinta sozinha. O tempo da princesa chegou. Muito bom, né? Que letra gostosa, que música gostosa. E o Peter é sensacional, né? Obrigado. Muito bom mesmo. Stella, o que vem pela frente? Agora Quais são os próximos trabalhos. passos? Os próximos passos desse trabalho é terminar de fazer a entrega dos livros nas bibliotecas municipais. São 35 volumes por escola. E começar o próximo. Também tem a entrega do livro em braille para a biblioteca municipal, Isso, né? sempre é fantástico, né? Que essa expectativa, essa previsão de cumprir também com essa obrigação moral que nós temos, social, de atender também as pessoas da diversidade, né? E esse, inclusão. Raul, a gente foi um pouquinho além do que a gente tinha antes. Antes a gente fazia só o braille da história. Sim. Esse a gente fez também a descrição da imagem. Olha que legal. Então, além da questão do texto em si, tem toda a descrição da imagem também. Toda a descrição da imagem em braille. Muito bom. Esse aqui vai um para cada escola. Não, esse desta vez vai para a Secretaria de Educação e para a Secretaria de Cultura. Legal. Para usarem conforme a demanda, né? E quando é que vocês começam efetivamente? Vai ter algum tipo de trabalho nas escolas também para fazer a divulgação desse livro? O lançamento foi dia 5 de junho. Tá. Dessa vez, ao invés de fazer uma contação de histórias, que é o que a gente costuma fazer, nós resolvemos mudar um pouquinho o formato, porque como era voltado mais para quartos e quintos anos, a gente quis dar uma chacoalhada nessa idade, assim, de uma forma um pouco diferente, né? Então, primeiro a gente fez a primeira exibição do audiobook com a intérprete de Libras. A gente fez no modelo Premiere. Olha, que bacana. Uma fala, né, de alguns componentes da equipe. Estávamos presentes o Peter, eu, e o Lucas. E o Lucas foi incrível também nessa premiere, por quê? Porque ele levou as telas em tamanho original, dos desenhos originais que ele legal. fez, e a gente fez a exposição. Então, além de falar um pouquinho sobre o trabalho meu e da Estela como produtoras, coordenadoras, autoras, além de mostrar o compositor da música e o produtor do audiobook, a gente pôde mostrar um pouquinho desse processo de produção artística das imagens também. E eles puderam ver, né, que neste caso ele faz ampliado, e aí depois, a partir da diagramação, é que vem pro livro, né? E as imagens ficaram lindíssimas, então foi uma exposição linda. Foi na Francisco Vitor Alves, dia 5, aí lá a gente já fez a distribuição também dos livros. Foi um momento muito lindo, sabe? A estreia do livro. E a partir dali, então, começamos a distribuição nas escolas. Ainda temos algumas escolas para visitar. E está disponível nas nossas redes sociais Nem Te Conto Itapema. Nem Te Conto Itapema, é a rede social, gente. Isso. Lá tem o documentário, que foi pela Paulo Gustavo, e tem o livro e o audiobook, o e-book e o audiobook com a intérprete de Libras, que foi pela Aldir Blanc, né? Aqui. Esses projetos são importantíssimos e eles não seriam possíveis se não fossem essas leis de fomento à cultura. Exatamente, a gente só pode tem agradecer. que valorizar muito no nosso país, porque histórias como a história do povo que fez essa cidade, que faz essa cidade, está podendo ser contada graças a incentivos dessa natureza. A esse recurso. Exatamente. Stella, Samara, Peter, cara, eu vou me somar aqui a Mona Lisa, nosso ouvinte. Parabéns pelo projeto. Professores incríveis de Itapema. Incríveis mesmo. Que o trabalho de vocês continue florescendo, se fortalecendo, se solidificando. Já são referência na cidade. E é muito bacana ver que os projetos de vocês normalmente retornam para as nossas crianças, né? Para quem está lá na base, para quem está na nossa formação. Então a gente fica muito feliz de recebê-los aqui, torcendo para que venham cada vez mais projetos.
Obrigada, Helly. A gente pensa lá nas escolas porque a gente sabe que chega nas famílias também, né? Sem dúvida. Então é um público que vai se ampliando e essa é a nossa vontade, né? Que quanto mais pessoas tiverem acesso à cultura, à literatura, à história da nossa cidade também, mais a gente vai estar alcançando o nosso objetivo. Ô Estela, você tá com frio aí em Foz, hein? Tá frio. Tá frio, né? Obrigado, minha querida. Sempre muito bom falar contigo. Obrigada a vocês. Peter, meu querido, agora Beijo, é você que tá Estela. me devendo uma visita exclusiva, né? Pra gente falar um pouco dos seus projetos na área musical. Muito obrigado pela sua visita. A gente agradece, cara. Muito especial estar com vocês sempre, assim. Muito obrigado. Samara, e aí? Então, agora a gente vai finalizar, se eu tiver tempo, né? Ok. Finalizar as entregas, né? Porque o bebê tá para chegar. E aí vamos dar uma pensada no bebê, mas ano que vem a gente retorna com certeza com mais projetos. Já temos vários projetos aí na cabeça, alguns com a Estela, alguns com o Peter tá sempre junto, né? Mas com outras parcerias também. E com certeza a gente vem aí com as novidades e vamos divulgar esse trabalho todo que já foi feito esse ano, né? Porque foi feito bastante coisa e a gente está muito feliz com esse trabalho, muito feliz com as parcerias, com a divulgação, com a cultura que tem apoiado também, a educação. Então, só agradecer e pedir para que o povo acesse as nossas redes sociais e tenham acesso a essa literatura, a essa memória toda tão linda da nossa cidade. Minha querida, muito obrigado, viu? Obrigada E até a a você. próxima. Sempre que precisar, estamos à disposição de vocês. Até. Obrigada. 8 horas e 51 minutos.